eu não posso deixar de mencionar, como eu estava falando, né? As pessoas, quando olham de fora, quem tem a vida com Deus não sabe como é que é, mas quem, né, só julga assim pela aparência, acha, é tão linda a pessoa tocando, a pessoa cantando, né? Mas as lutas que a pessoa enfrenta são muito grandes. Sim. E tem uma frase do João que eu acho muito interessante, que ele fala assim, cada luta, cada sofrimento que a gente sofre, cada guerra que a gente enfrenta e a gente vence, é uma patente que a gente ganha no mundo espiritual. E realmente, você vai ver aquelas pessoas assim que são cheias de Deus, aquelas irmãs do coque, sabe? Que vão orar. Luta, né? Gente, a caminhada daquela mulher, daquele homem de Deus é muito grande. Mas por quê? Porque tem que ser uma vida sofrida. Gente, porque cada luta é uma vitória. Como é que você vai falar que você é uma pessoa cheia de vitória se você não passar luta? Você... Imagina Paulo escrevendo as cartas. Sem as prisões. Eu fui lá num bosque, subi no jardim, escrevendo no jardim. Não. Né? Com som de... não, Davi, gente. Olha os salmos, olha, né, tudo que Davi viveu. Davi mostra ali também perseverança, vitória, graça de Deus porque pecou e Deus perdoou, arrependimento. É isso, sabe? E assim, a vida, muitos desafios, muitos. Não dá para dizer todos aqui, mesmo porque, né, não cabe, são experiências próprias com Deus. Mas uma eu preciso compartilhar, que foi um voto que eu fiz com Deus. E todo lugar que eu vou, que eu tenho oportunidade, eu cumpro esse voto, porque foi um voto com Deus. Né? A Gabriela, ela quando tinha 5 meses de idade... Manu, é milagre de Deus, eu tive dificuldade para engravidar. Deus me deu a Manu, mesmo ali contra alguns exames. Deus me deu. Tive uma gravidez de risco. Teve uma vez que eu achei que eu tinha perdido ela. Fui para o hospital, sangrando, tal. Deus preservou. Manu, milagre de Deus, significa Deus conosco. E Gabriela veio em seguida. E com 5 meses de idade, a Gabriela teve um febrão muito grande. Tinha um ronco, né? Mas, assim, mãe de segunda viagem, você pensa assim... agora eu tô experiente. Pode vir. Né? A Manu nunca tinha levado numa emergência. A Manu só ia pediatra, rotina e tal. Então, achava que ia ser tranquilo. E a gente estava na época da Covid, né? Então, assim, a recomendação não era de ficar indo à emergência. Mas ela fazia acompanhamento com o pediatra, por causa daquele ronco, né? Teve bronquiolite, acho que com 1 mesinho. E quando chegou com 5 meses de idade, ela teve uma febre muito alta, tipo 40 graus, que não baixava, eu dava remédio, não baixava, eu liguei para pediatra. Não leva para emergência, vai pegar Covid. Eu falei, mas posso ir aí hoje? Não, hoje não tem como, vou fazer um parto, traz amanhã. E eu falei assim, tá, a médica falou para levar amanhã, eu vou levar amanhã. E graças a Deus, né, mulheres, escutem as mulheres mais experientes, isso é bíblico, né? Eu era mãe de segunda de viagem, poderia achar assim, não, eu entendo, né, já sou mãe. Eu li no Google, tá tudo certo. Né, o doutor Google me disse. E a minha sogra me ligou, lembro até isso, eu lembro disso, meus pais moram em Guapi, então fica mais difícil o acesso, mas minha sogra está um pouquinho mais perto. E ela me ligou, ela falou assim, Esté, febre não se brinca. Eu vou ir para sua casa, vou ficar com a Manu e você e o Anderson vão levar a Gabi para o hospital. E assim foi. Quando ela chegou, a Gabi já estava assim com isso aqui roxo e isso aqui roxo. Eu não sou da área da saúde, diferentemente de vocês, sou assim, totalmente leiga. Mas eu tinha uma ideia assim, ela não está bem, mas não sabia o quanto não estava bem. Então, a gente levou para o hospital, pensei assim, acho que ela vai ficar, talvez até internada para receber medicação na veia. Mas eu não tinha ideia do que estava por vir. Quando a gente chegou naquele hospital, já foram direto, já colocando ela, botando um monte de coisa nela. E não falavam, os médicos não falavam, né? E só pelo... né, antes mesmo de eu falar o que estava acontecendo, quando viram ali a oxigenação, né? Isso, me corrija aí nos termos. A temperatura, tudo já foram colocando, e aí eu vi que o negócio não estava bem, mas não entendia. E aí eles cochicham, colocaram um negócio, um acesso aqui nela. Aí eu ouvi a palavra sepsis. Eu falei assim, não sabia nem o que era isso. Procurei no Google, falei, meu Deus, infecção generalizada, isso é grave. Mas, beleza. Aí, para resumir a história, né? A Gabi, ela tinha uma infecção, isso a gente só veio saber depois, do pulmão que se generalizou. Então, ela estava séptica, é assim que fala? Sim. E não tinha vaga na UTI. E a gente virou a madrugada ali, os médicos investigando. Ela fez todos os tipos de exame, todos. E
ela gritava, ela chorava, a barriga dela inchou e ficavam umas veias assim altas. E eu perguntava a todo momento, ninguém me dizia nada. Eu falei, o que está acontecendo com minha filha? A gente não sabe. Só falava isso, a gente não sabe. Estamos fazendo exames. Ela não leu o livro, né? Estamos fazendo exames. Aí tá. E aí teve uma hora que uma médica da UTI, que toda hora ela descia para ver como estava a Gabi, ela chegou e eu falei, pelo amor de Deus, me diz o que está acontecendo com a minha filha. Olha a barriga dela, como é que está inchada. Por que está acontecendo isso? E aí ela falou, isso geralmente acontece quando algum órgão está parando de funcionar. E pegou e saiu. Eu fiquei chocada, mas a ficha ainda não tinha caído. Comecei a orar. E aquele tumulto no hospital, tinha uma pessoa na cabine do lado, que eu não tinha visto até então. E ela estava ouvindo tudo isso que estava se passando, né, com a gente. E o nome Gabriela, o tempo todo, né? E aí, no dia seguinte, veio a boa notícia de que a UTI tinha recebido a vaga. E aí o maqueiro botou ela lá, os médicos e tal, e a gente foi conversando, eu fui na frente, a maca atrás. Chegamos até a UTI. Eu entrei na UTI, né? Primeiro que a minha filha estava no corredor, e eu entrei, e o médico, me lembra muito você, Abrãozinho, ele me lembra muito, o Dr. Jonathan. Queria muito ter a oportunidade de reencontrá-lo. Vai chegar nesse corte. Dr. Jonathan Maciel. E ele olhou para mim e falou assim, oi, mãezinha, olha, vamos conversar com calma. Eu olhei os exames, eu acho que eu tenho mais notícias boas do que ruins para você. Ai, glória a Deus, que bênção. E aí, quando o maqueiro chega com a médica e com a Gabi, o doutor Jonathan já arregalou o olho assim, aí ficou aperta aqui, ele falou assim, Esther... esquece o que eu falei. Eu falei assim, ó, não vou conseguir conversar com você, vai lá para fora, sua filha está em estado gravíssimo, e eu já te adianto, eu acho que eu vou ter que entubar. Só que esse acho que eu vou ter que entubar, eu já tinha entendido que ele ia entubar. E aí ali a minha ficha caiu. E aí eu fui lá para fora, e aí eu comecei a chorar. Eu falei assim, Anderson, por favor, liga para quem é de oração e pede oração que nossa filha tá morrendo. E ele começou a ligar. E Anderson, aquela pessoa calmo, sereno e tranquilo. Só ele passa as guerras, ele dá a psoríase. Mas a face dele é aquela paz. Ele, calma, Deus está no controle. E eu... E aí a gente começou a convocar as pessoas para orar. E aí, o Dr. Jonatas, depois de um tempo, vem lá para fora e fala assim, olha... Eu lembro desse dia, eu estava de plantão quando eu recebi a mensagem. E ele falou assim, olha, a Gabriela está muito grave, não sabemos o que ela tem, vamos sair arrombando as portas com antibiótico e tal, mas, assim, para tentar alguma coisa. Não tem um plano de melhora, por exemplo, daqui a tantos dias, ela só tem uma meta para hoje. Eu falei, tá, doutor, qual é a meta? Ficar viva. E aí, ali, a ficha caiu realmente, que ela estava passando pelo Vale da Sombra da Morte. E eu lembro que naquele corredor do hospital foram horas e horas, a gente sem poder entrar, eles estavam com dificuldade de colocar o acesso profundo, tiveram que chamar cirurgião. Depois ele falou que foram 5 médicos ao redor da Gabi e não conseguiam fazer aquele acesso. E aí a gente falou sobre o amigo Espírito Santo, né? Sem ele, a gente não pode fazer nada. E eu falava com Deus, Deus, por favor, me prepara, o que o senhor vai fazer com a minha filha? O senhor vai levar? Ela vai ficar? E tudo que eu recebi era um silêncio. E o meu desespero ia aumentando. E aí eu comecei a orar, Espírito Santo, cadê o senhor nessa hora? Para me ajudar, para falar comigo. E nada. E foram horas de silêncio e angústia. E nessa hora o diabo começou a setas. Palavras de morte. Eu lembro que eu fui para a capela, você lembra da capela ali do hospital? Tava um dia chuvoso, um dia assim, cinza, o céu, e eu olhava assim, era uma parede de vidro, e eu olhava lá de cima, e eu ouvi claramente assim, uma voz falando assim, seria tão bom, né, se você pudesse se jogar daqui e acabar com essa sua dor. E eu na hora repreendi, está repreendido em nome de Jesus. O Senhor Jesus te repreenda. E aí eu comecei a ver que estava havendo uma batalha espiritual. Intensa. E aí eu fui pro corredor, saí da capela, voltei pro corredor, fui pra frente da porta que dá para o centro, né, ali de UTI. E ali do lado de fora comecei, tava nem aí. O Senhor te repreenda, Satanás, todo espírito de morte. Eu vi que tinha uma batalha. E eu comecei a repreender, não tava nem aí para quem
me olhasse, achasse que eu era doida. Era minha filha, era a vida dela que estava em jogo. Comecei a repreender. E aí, quando eu resolvi me acalmar, eu falei, vou tomar uma água. Fui tomar uma água, aí tava lá um homem com terno, um crachá e um senhorzinho, uma senhorinha. A gente veio buscar o corpinho do nosso netinho. Aí aquilo acabou comigo, eu falei assim. Aí eu voltei pro corredor, Senhor, tem misericórdia. E senti o espírito de morte passando por ali. Eu, tá repreendido, tal. E pedindo a Deus palavras. E Deus não me respondia o que ele ia fazer. Depois, eu acho que de 5 ou 6 horas dessa luta toda, naquele corredor, eu fiz a oração que foi a oração assim, mais poderosa da minha vida e mais difícil ao mesmo tempo. Eu orei para Deus e eu falei assim, Senhor, o Senhor não quer me dizer se o Senhor vai levar ela ou não. O Senhor não está querendo me dizer. Mas uma coisa eu te digo, Senhor. Se o Senhor levar a minha filha, vai doer muito, 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 muito em mim. O Senhor vai ter que me curar. Mas se o Senhor levar, nada vai mudar o meu amor por ti. Porque só o Senhor é Deus. O Senhor é Deus e isso não é imutável, isso não muda. Glória e a o Deus. Senhor sempre vai ser o alvo da minha adoração e o alvo da adoração da minha família. A minha família sempre vai te amar e te servir, Senhor. Mesmo que doa, eu te amo e nada vai mudar, Jesus. Agora, Senhor, se o Senhor quiser curar a minha filha, eu sei que o Senhor pode, para ti nada é impossível. E se o Senhor assim fizer, em todo lugar onde o Senhor me levar, eu vou contar esse testemunho. Aí eu entreguei. Foi a oração de entrega. Porque a minha oração é, fica, deixa ela aqui. Não, sim. Eu entreguei. E é difícil entregar, não é fácil. Pô. Não é fácil. É você saber que realmente Deus pode falar assim, tá bom, te quero, filha, sobe. Eu sabia que tinha isso. E eu comecei a... Naquela hora que eu terminei a oração, eu comecei a cantar. Se Deus fizer... Ele é Deus, se não fizer. Ele é Deus, se a porta abrir. Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, se curado for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. E aí naquele corredor eu comecei a orar, cantando alto essa música. Eu imagino quem passava por ali, né? Eu lembro que nessa hora veio a chefe de enfermagem. Acho que ela veio entregar uns brinquinhos, eu nem sei. Ela veio pra falar alguma coisa. E ela parou assim, os olhos dela começaram a encher de lágrimas. E aí ela se afastou, ficou meio sem saber o que fazer. E aí eu entreguei. E quando eu entreguei, antes dessa oração, eu já estava sentindo um luto. Eu sentia... É o que as pessoas falam, né? Uma pata de elefante aqui. E eu falava com o Anderson, eu queria tirar essa dor no meu peito de qualquer jeito. Se eu pudesse rasgar o meu coração e derramar água aqui para tirar isso que eu tô sentindo. E quando eu fiz essa oração, aquilo saiu na mesma hora. Glória a Deus. E aquele silêncio de Deus se transformou numa enxurrada de palavras de consolo. Consolador. O Espírito Santo Consolador, ele veio. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E aí versículos e versículos e versículos que foram me enchendo, me consolando, me dando paz. E aí um desses versículos veio aquele, sem fé é impossível agradar a Deus. E aí Deus que estava em silêncio começou a falar, filha, amém, eu fiquei feliz que você teve essa postura, mas a tua filha está viva, enquanto a vida há esperança. Você precisa agora exercitar a sua fé. Então vai orar, vai lutar para a cura dela. E eu falei assim, amém, eu vou exercitar a minha fé. E aí, quando a gente chegou ali pro doutor, e depois eu vim descobrir que ele é um servo de Deus, então Deus, ele trabalha nos detalhes, né? Glória a Jesus. E eu falei para ele, doutor, eu creio em Deus, se Deus quiser, tenho fé. E eu falei aquele versículo da fé, a fé... É o firme
Só que coisas que não se vê é a prova das coisas que só que eu falei eu confundi as ordens, invertido, e ele foi e consertou. Aí eu falei, opa, olha, Deus botando servo ali. E aí, naquela noite, eu fui para casa de madrugada para poder tomar banho, e a gente fez isso durante toda a internação da Gabi. Anderson ficava de madrugada, e eu ia para casa, dormia, para ficar com a Manu, né? Tomava banho, de dia eu ia para lá, e aí o Anderson vinha para casa e a gente fazia essa escala. E aí, quando eu fui para casa, eu fiz mais uma oração, assim, e uma coisa que me chocou muito, porque os meus pais, né, meus sogros, são pessoas de muita fé. Sim. Muita. E quando a gente foi para casa, gente, meu sogro é da roça. É aquele tipo, homem não chora. O meu sogro encostou assim na parede e botou a mão assim. E eu falei assim, ai, Senhor, misericórdia, tá tudo perdido. Eu querendo achar força, eu venho aqui. Se até o meu sogro que não chora, tá chorando, o negócio tá muito ruim. Aí todo mundo abatido, assim, eles não tinham nem palavras, a situação era muito difícil. E mais uma vez a gente se reuniu ali na minha casa, a gente orou. E até o Carlinhos, meu cunhado, ele falava assim, olha, depois que você orou, eu senti como se fosse o chão tremendo, como se fosse um terremoto. Aí lembra de Paulo e Silas, né? E realmente no mundo espiritual alguma coisa estava acontecendo. Glória então a Jesus. A tua adoração, quando ela é genuína, quando ela é verdadeira, quando ela é sincera, ela move o coração de Deus. E no mundo espiritual é como Jó. Né? O diabo falava assim, o Jó só te adora porque você dá a ele isso. Não. Mas quando você realmente reconhece que teu Deus é teu Deus, independente de estar tudo fácil ou difícil, né? Olha o peso espiritual que isso tem. Sim. Né? Então, assim, eu acredito que como se fosse assim, Deus também falando assim, olha só, minha serva, meus servos me adoraram. Né? E aí aquilo teve um peso. E eu lembro que eu fui dormir, quando eu acordei eu estava, né, muito com medo, porque eu tinha que retornar para o hospital. E eu falei assim, como vai ser? Será que eu vou aguentar ver tudo isso? E eu falei pro meu sogro e pra minha mãe, por favor, vão comigo, ficam lá na capela, porque eu não sei se eu vou aguentar ficar no quarto lá. E aí eu comecei a orar, e aí Deus... a gente não botou na internet nada. Eu falava assim, é um momento nosso, só vamos recorrer às pessoas de oração. E essas pessoas mandavam mensagem para outras pessoas orarem, e aí o pedido, né, se multiplicou. E eu recebia mensagens de pessoas que eu nem conhecia. Mas uma mensagem chegou a mim, que chegou primeiro para o Anderson, que era do missionário, né, João. E esse áudio chegou até mim, e o Anderson falou assim, olha aqui que Deus usou o João para falar. E o João dizia assim, Anderson, fique tranquilo, a Gabriela não vai morrer. Vai ser um processo difícil, não vai ser fácil, mas Deus vai curá-la. Não aceite nenhuma palavra negativa. Foque no final. Você já sabe o final. Estou falando para você ficar tranquilo, não é uma palavra de consolação. É uma palavra que Deus me falou. E eu sei que vai acontecer. Ele falou isso quando... Uma certeza absoluta. Quando o Anderson me manda esse áudio, na mesma hora eu senti a mesma certeza. E logo após ali, eu comecei a receber várias mensagens de pessoas, algumas que nem me conheciam, e falaram, olha, eu estou orando pela Gabriela e Deus falou que ela vai ser curada. E é importante, assim, a gente de fora, e eu tive uma visão dessa situação. Eu estava no internato da faculdade, né? E eu estava rodando nesse hospital também, pude passar lá, mas... Para quem não entende o que estava acontecendo, já era muito desafiador. Essas palavras vieram, não foi no finalzinho do tratamento, perto de... Não. Essas palavras vieram no olho do furacão. Uhum. Quando eu não acreditava. Para quem não sabe, Abrãozinho, né, médico, teve a oportunidade de ir lá, né, ver a Gabriela. Então, assim, a Gabriela, ela tinha... uma insuficiência renal muito grave, ela tinha uma infecção, né, no contexto de sepsis. Não tinha onde estar mais grave, não tinha, assim, tudo que você imaginar, a parte
das plaquetas dela. Eu lembro que estava tudo alterado. Então, ela tinha risco de sangramento a qualquer momento. Sim. O rim dela não estava funcionando. Pulmão tomado de infecção. E choque séptico, né? Em choque séptico. E assim, para quem tá ouvindo, se já viu o contexto de CTI, quando eu a vi, ela já não estava mais naquela situação absurda. Mas quando eu vi uma criança de 5 meses, entubada, toda inchadinha, coitada, por causa de corticóide e tudo mais. E devia ter umas 6 ou 7 bombas ligadas em volta dela, com medicação, infusão contínua. Então, assim, era algo extremamente grave. E, assim, a minha percepção é essa: não tinha para onde piorar. E a palavra do Senhor vem nesse cenário. E Deus dá a certeza aos seus servos nesse cenário. Cara, isso é lindo. É lindo. E a partir daquela palavra, a gente voltou... Assim, outras pessoas. Eu fui para aquele primeiro dia, né? E Deus me deu uma paz. Gente, a oração é uma coisa, é um abraço, sabe? É um manto de conforto. Era muita gente orando e eu senti aquilo. Quando eu cheguei ali naquela UTI para ficar com ela, não era mais aquela Esther que tem medo de hospital, embora eu já tenha feito capelania hospitalar, mas quando é seu filho, né, sua filha, é diferente. E não era mais eu, era sobrenatural. Eu não conseguia nem chorar quando eu estava ali do lado dela. E aí, os médicos, eu acho que eles acabaram ficando um pouco preocupados comigo e com o Anderson, porque ele via, assim, uma paz, um descanso. Quem mandaram psicólogo... Será que eles estão entendendo? Negação. Mandaram psicólogo. E aí, eu falei assim, olha só, eu não sou da área da saúde, eu não entendo nada do que vocês estão fazendo. Eu sei que a situação da minha filha é muito grave. Eu sei, eu tenho ciência. Fique tranquilo, eu tenho ciência da gravidade. Só que o nosso Deus já falou pra gente que ela vai viver. Então, Deus abençoe o trabalho de vocês. Vocês estão fazendo o melhor de vocês aqui. Fica tranquilo, médico, vai dar certo. Não preocupa não, faz a sua parte. Faz a sua parte. A gente só quer ficar aqui do ladinho, não vamos interferir em nada. Mas a gente já sabe o final da história, a nossa filha vai sair daqui viva. E aí eles olhavam assim, né? Alguns enfermeiros, a gente falava também para as enfermeiras, aí ficava assim, tá bom. Aí saía, mas era incrível o ambiente. Tinha enfermeira que entrava assim e falava, nossa, aqui tem uma energia tão boa. Ai, que vontade de ficar só aqui. Aí ficavam cuidando assim da Gabriela, ajeitando o cabelinho dela. Isso depois, né? Porque teve uma época que estava tão grave que até para trocar a fralda, mexia nela, aqueles aparelhos, tudo, sai da sala, mãe, vai para lá. Foram dias difíceis. E aí elas falavam assim, nossa, eu falei, a presença de Deus, são a oração dos santos de Deus que estão aqui orando, né? Estão presentes aqui em oração, são os anjos do Senhor. Então, assim, recebemos muitas palavras negativas, muitas, inclusive da pediatra, e a gente repreendia. E a gente lembrava da profecia, não dê atenção. E piorava. Foram 21 dias de internação. Mas a gente fez todo dia, né? Quando o médico fazia o exame de manhã. Boletim. Hoje as plaquetas estão assim, assado. Aí eu não entendia nada daqueles termos. Eu falava assim, só me fala aí os termos para anotar. O que tem que acontecer? O que tem que acontecer? E a gente escrevia, Ia pro grupo, né? Plaqueta tem que chegar tanto. Isso aqui tem que chegar tanto. Tá bom, obrigada. Aí a gente botava no grupo. E aquela situação da diálise. Que já estavam... Se ela não urinar hoje... Né? Sim, também. A da diálise foi uma que ela estava fazendo ali a diálise e tal. E tem aquele caninho, né? Que sai coisa. Isso. Eu lembro que a gente pediu oração e aí depois a urina começou a passar assim na mesma hora. Senhor, gente, faz o xixi sair, sim. Ela teve a trombose, né? Também na perna por causa do acesso da hemodiálise. Sim. E eu lembro que o pé dela começou a ficar roxo. Eu lembro disso. E eu fiquei, assim, preocupada. Eu cheguei pra enfermeira e falei assim, olha só o pé dela. Ela, será que é o frio? Aí foi ver e não mudava. E aí o pé dela começou a ficar roxo. Aí eu botei. Irmãos, orem. Circulação aqui na perna. Na minha vista. Eu via ficando vermelhinho. Então foram, assim, coisas sobrenaturais. Fazia o exame de manhã, a gente mandava lá o boletim. No exame da noite, quando repetia, não sei como aconteceu isso, não. Normalizou. Então, assim, Deus purinho. E para honra e glória do Senhor, a Gabriela saiu de lá, né? Viva, sem sequelas. Ficamos tratando um tempo ainda a trombose,
Para resumir, a Gabriela, ela teve o choque séptico, né? A infecção no pulmão ali que se espalhou. Teve que fazer transfusão de sangue, transfusão de plaquetas, hemodiálise, entubou, acesso profundo. A infecção abriu portas também para meningite. Teve, acho que, se não me engano, uma hemorragia interna. Foi assim, era uma coisa atrás da outra. E Deus reverteu todo esse quadro. Glória a Jesus. Quando a gente saiu dali, aí eu falei assim, agora eu vou botar na internet, agora eu vou... E os médicos sem entender nada. Sim. Não, quando ela... Eu lembro que quando eu saí do quarto, eu fui lá onde ficava o prontuário e tal, eu falei, gente, eu estudante, eu não ia ter acesso à documentação da família e tal. Pô, mas eu queria entender qual é a síndrome que ela... Cara, essa menina não leu o livro. O que ela tem, tipo assim, é extremamente raro e tá tudo... trepado em cima do outro. É tudo da mesma, tipo, da mesma criança o livro todo. Como é que é isso? Eles não entendiam. E ao mesmo tempo as respostas completamente opostas ao que se esperava o tempo todo. Então era uma surpresa para a equipe o tempo todo. Sim. No dia que ela recebeu alta, o médico falou, ela é milagre? Porque a gente pergunta, né? O que ela teve? A gente não sabe explicar. Recuperação. É milagre. Eu sei, é milagre. Então, glória assim, hoje, aonde eu vou cantar, onde eu vou, onde eu tenho oportunidade, eu cumpro hoje o meu voto. Glória, né? Deus é um Deus de milagres, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que transforma.